Fala, meu povo! Que a Páscoa não significa ovo de Páscoa, coelho de Páscoa, trocar presentes, sei lá o que você faz na Páscoa. Digita aqui embaixo o que você faz na Páscoa. Você gosta de comprar barra de chocolate porque não vale a pena comprar ovo. Enfim, que não é chocolate, a gente já sabe. Agora, a Páscoa ela é narrada a primeira vez lá em Êxodo, entre a 9ª praga e a 10ª, que é quando a galera comemora. E aí é a pergunta que fica no ar. Cara, por que a gente comemora a Páscoa? Se a Páscoa foi comemorada lá pelos judeus, lá pelo povo hebreu, olha só, não era nem judaísmo não, tá? Por que a gente comemora hoje? E o tema que a gente vai falar hoje é: a Páscoa é só para os judeus? Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal, você pode fazer parte dele também. Como que você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz. Pessoal, tem outras formas de participar aqui do canal. A primeira delas através da nossa comunidade gratuita no WhatsApp. Nela, a gente coloca devocionais durante a semana e a gente desafia você a ler mais das escrituras. Você pode também ser membro aqui do canal, cara. Você investe para tudo que a gente está fazendo aqui, para que o alcance dessa mensagem que hoje está chegando a você chegue mais longe. Então, seja membro do canal e aproveite os benefícios. E por último, não menos importante, você tem que deixar o seu comentário aí, cara. A primeira coisa, cara, mostra pro YouTube que você quer mais conteúdos como esse, que você quer ser edificado, que você quer crescer na palavra. Então, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. A gente tem uma leitura de comentários no final do vídeo. E a gente quer, cara, que você participe dessa leitura. Então, não deixe de deixar seu comentário aí e dá um like aí, rapaz. O texto que a gente vai falar hoje está em Mateus 28, versículo 5 ao versículo 7, e eu vou ler aqui para vocês. Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. A Páscoa é uma festa, cara, ímpar na história da igreja. É uma festa muito importante para a nossa liturgia cristã. É uma festa, cara, que representa a vitória de Jesus em cima da morte. Jesus vence a morte e é isso que nós comemoramos na Páscoa. Jesus morre na sexta-feira, tem um sábado de silêncio e no domingo ele ressuscita dos mortos. Mas aí a gente percebe uma parada. Antes da gente celebrar ela da forma que a gente celebra hoje, Jesus foi morto na Páscoa. Ou seja, o povo judeu estava ali em Jerusalém comemorando a Páscoa no dia que Jesus morreu. E aí você se pergunta assim, cara, então se já era comemorado antes, por que a gente comemora logo a Páscoa? E aí é que eu quero deixar claro, cara. A Páscoa não é sobre coelhinho, não. A Páscoa é sobre libertação e é o que a gente vai falar. E para isso eu quero responder 3 perguntas que surgem quando a gente pensa sobre esse assunto. Então fica ligado aqui até o final que a gente vai responder essa questão. Porque quando a pessoa te perguntar assim, mas os judeus já comemoravam a Páscoa, você vai falar com ele assim, um momento, qual que é a sua dúvida? Eu vou te responder agora. Vou te responder agora por que a gente comemora a Páscoa. Então, fica ligado. E a primeira pergunta é: qual a origem da Páscoa? Bom, a Páscoa foi instituída por Deus em Êxodo 12. Lá em Êxodo 12, Deus institui e fala assim, o povo ia matar um cordeiro. Repare que é importante, o cordeiro é importante nessa história. O povo ia matar um cordeiro, ia aspergir o sangue, passar o sangue no batente das portas, porque esse sangue seria um sinal que protegeria os filhos dos hebreus contra o anjo da morte que viria matar os filhos dos primogênitos dos egípcios. Essa história é a história da libertação do povo de Israel que estava escravo no Egito. E aí você se pergunta assim, cara, mas o que, Léo, que tem a ver Jesus e a Páscoa dos judeus? E aí é que está a questão, meu querido. Em João 1,29, João Batista vê Jesus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está equiparando aquilo que foi símbolo para os judeus, aquilo que foi sombra do que viria a ser. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Jesus é o símbolo da verdadeira libertação, aquela libertação que nos tira das trevas para a maravilhosa luz. Jesus é o Cordeiro único, suficiente para nos libertar de todo pecado. Então, aquela sombra do que estava acontecendo, a libertação do povo do Egito, aquilo ali tudo,
simbolizava a vinda de Jesus, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Santo, aquele que por meio do sangue dele nós seríamos salvos. Então você fala assim, qual que é a ligação? Que a Páscoa, nós comemoramos ela porque a origem dela é para representar aquilo que o verdadeiro Cordeiro faria quando viesse ao mundo. E aí você pensa, a primeira Páscoa, ela envolveu sangue, cordeiro, libertação. E aí, o que isso tem a ver com Jesus? É o que a gente vai ver agora. Eu te falei aqui também, né? Mas a gente vai aprofundar mais ainda. Porque surge uma questão. Qual a importância da Páscoa para o cristão? Se a gente parar para pensar, Jesus celebra a Páscoa com os discípulos dele na ceia. Em Lucas 2, 19 e 20 vai falar assim: esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A Páscoa, ela confirma a nossa esperança. Confirma aquilo que nós estamos esperando, a libertação e a ressurreição. 1 Coríntios 15, 17 fala assim, ó: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Então, cara, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus é muito importante, porque a nossa fé está baseada nisso. A nossa fé está baseada na libertação de Cristo. Não é nas quatro paredes da igreja, não é nos nossos encontros de GC, nos nossos encontros de célula. A nossa fé está baseada na morte e na ressurreição de Cristo, porque é Ele que nos reconecta com Deus. Então a importância da Páscoa para nós cristãos é muito grande. Porque a gente se reúne como GC, a gente se reúne como igreja, a gente se reúne como juventude, como ministério de mulheres, como ministério de homens, como ministério de louvor. A gente se reúne nessas quatro paredes que a gente se reúne por causa do sacrifício dele. E a Páscoa é um memorial daquilo que ele fez por nós. A gente comemora, a gente relembra a Páscoa, porque a gente não pode deixar morto nas nossas memórias aquilo que o nosso Senhor fez por nós. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil. Mas, meu querido, Jesus ressuscitou e por isso nós temos vida eterna por meio dele. Mas aí surge uma terceira pergunta. Tá, eu já entendi a origem da Páscoa, que é lá no Egito. Eu já entendi que então, para nós cristãos, a gente comemora uma Páscoa diferente dos judeus, porque a gente comemora outro tipo de libertação. Então a gente vai pensar assim, a terceira pergunta que surge é, como deve ser celebrada a Páscoa? Os judeus celebram a libertação do Egito. Os cristãos celebram a libertação dos pecados. Em Apocalipse 5,12 fala assim: digno é o cordeiro que foi morto. Então na Páscoa é o momento que nós tiramos para celebrar aquilo que o Senhor Jesus fez. É o momento que eu falei da gente lembrar e da gente celebrar. É o momento de comemoração. É o momento de entender que Jesus venceu a morte. É o momento de mostrar para o mundo, de apresentar para o mundo, até que ele venha, que ele venceu a morte. A ceia do Senhor é uma continuação, é uma lembrança viva daquilo que Jesus fez. Lembrar ou celebrar a ceia do Senhor, o sangue derramado, o corpo de Cristo, é relembrar aquilo que ele fez. E é interessante, porque em 1 Coríntios 11, 26, toda vez que celebra a ceia na sua igreja, lê esse texto, tá? Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. É o que a gente falou. Olha só, apóstolo Paulo aqui. Você viu, né? Então vamos lá. Toda vez que a gente participa da ceia do Senhor, a gente celebra a Páscoa. Cara, o momento da Páscoa é um momento muito importante para a gente lembrar daquilo que Jesus fez. É tão lindo que às vezes a gente esquece da proporção disso tudo. Tem uma música do Projeto Sola, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver, chama Êxodo. A capa do álbum é um sangue passado assim num fundo branco, cara, simbolizando a morte do Cordeiro, fazendo a conexão entre o que aconteceu lá no Egito com a vinda de Jesus. Isso é maravilhoso, porque a gente precisa ter essa perspectiva de que o que está acontecendo no Antigo Testamento está apontando para Jesus. A Bíblia está conectada. A Bíblia está totalmente interligada. E eu quero deixar claro que a gente tem esse problema, né? A gente tem um vídeo sobre Natal aqui também, e a gente tem um problema sério, que é ficar assim, ai gente, mas você acha mesmo que a gente tem que comemorar essas coisas? A gente tem que deixar de ser chato, entendeu? O crente tem que deixar de ser chato, entendeu? A gente todo mês que a gente ceia na nossa igreja, a gente está relembrando da morte de Jesus. Então a gente está celebrando a Páscoa. Mas a gente tira esse período do ano
a gente está aqui em abril, a gente tira esse período do ano para a gente celebrar a Páscoa, cara. Para lembrar do sacrifício de Jesus, para a gente fazer uma cantata na nossa igreja, para a gente ter cultos temáticos falando sobre o sacrifício vivo de Jesus, que é o cerne da nossa mensagem, mas relembrar daqueles acontecimentos. Talvez o seu pastor vai fazer uma série de mensagens falando sobre as últimas semanas de Jesus. O mês de abril é um mês propício para a gente falar sobre os últimos dias de Jesus, a obra consumada. Jesus é um Jesus que cura, que transforma, que liberta, mas é um Jesus que se sacrificou por nós, e esse é o auge de tudo que ele fez. E é por isso que a gente lembra disso. Por isso que é importante a gente ter um dia marcado para a gente comemorar e celebrar e anunciar isso. Porque Jesus, ele pode te tirar da depressão, ele pode te curar das suas doenças, ele pode te tirar do alcoolismo, das drogas, mas o mais importante, ele pode te purificar de todo pecado. E isso é o que a gente tem que ter em mente. A obra mais grandiosa, mais impactante, é a transformação do nosso caráter, do nosso coração. E isso, meu querido, somente o Senhor Jesus pode fazer. Por isso que é tão importante o que ele faz. Então o que a gente aprendeu aqui hoje, para reforçar na sua cabeça, você aprendeu que a Páscoa, ela começou lá no Egito, comemorada pelos judeus. Você aprendeu que nós ressignificamos porque a gente interpretou que o que aconteceu com os judeus foi uma sombra daquilo que Jesus viria fazer, que era o sacrifício perfeito que é Jesus Cristo. Ou seja, aquele cordeiro que foi morto, o sangue que impediu que os hebreus fossem mortos no Egito, agora ele nos impedia da morte. Sabe por quê? Porque Romanos 6:23 fala assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o anjo da morte, ele tinha que ir na sua casa. Ele tinha que vir aqui na minha casa. Ele tinha que ir na casa do seu pastor, na casa do meu pastor. Entendeu? Na casa do pastor André, pastor Flavinho. Tinha que ir na casa de todo mundo. Mas o sangue de Jesus foi o que nos purificou. E o anjo da morte, ele não vem mais, porque ele já teve um encontro com você. Porque ele viu o sangue de Jesus na porta da sua casa. Na porta do seu coração, meu querido. Então, a Páscoa é muito importante. Então, aproveita essa Páscoa para você refletir sobre o sacrifício de Jesus, sobre aquilo que ele fez na sua vida, que ele fez na vida da sua família. E eu quero que você saiba, cara, que Deus pode fazer grandes milagres na sua vida, mas o maior milagre é o encontro com o Senhor Jesus. E eu quero te incentivar, cara, a relembrar um pouco mais, a conhecer mais as Escrituras. Essas sacadas que a gente tem são sacadas que vêm direto do coração de Deus. Então, o link vai estar aqui embaixo da comunidade. Entra na comunidade, a gente está fazendo um desafio de leitura, a gente está fazendo um estudo sobre Gênesis, sobre Êxodo, a gente vai entrar agora em Atos e em Lucas. Então assim, a gente quer aprofundar mesmo. E se você quer aprofundar mais a palavra, entra na comunidade, tem certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Então reflita sobre o que ele fez na sua vida. E confia no Senhor, que o mais ele fará. Fala, meu povo, esse é o momento da leitura de comentários. E se você não deixou seu comentário aqui embaixo, não deu like nesse vídeo, eu vou esperar. Eu sei que agora você já deu like, já deixou seu comentário. Antes de eu mandar uns abraços aqui, ler os comentários, eu queria mostrar essa foto desse GC maravilhoso aqui, o GC Morada da Serra, lá da Lagoinha, Cuiabá. O João mandou essa foto, o João participa da comunidade. E você, meu querido, você quer mostrar seu GC maravilhoso aqui no canal? Manda aí na comunidade, entra na comunidade, para entrar na comunidade. Vai estar lá, administrador da comunidade, vai estar o meu número pessoal, inclusive, se quiser me conhecer, pode mandar mensagem lá. E manda a foto pra gente que vai aparecer no próximo vídeo. E agora eu queria ler um comentário aqui da Adelaine. Ela tá falando assim, ó. Oi, Léo, sou Adelaine, co-líder do GC de Jandira, São Paulo. Somos da Igreja Lagoinha Alphaville. Adelaine, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por participar aqui do canal. Um grande abraço pra você, pra sua igreja, que a gente sabe que é maravilhosa, né? Outro comentário aqui é do Fábio. Ele tá falando assim, ó. Léo, manda um abraço pro GC Pratique, da Lagoinha Estrela d'Alva de Contagem. Glória a Deus, meu irmão. Vocês fazem o GC na academia, rapaz? O pessoal tá fitness demais. Isso é sinal de Deus, viu, amor? Isso é sinal de Deus. Brincadeiras à parte, meu querido. Um grande abraço pra vocês. Deus abençoe. Outro comentário é da Luciana. Ela tá falando assim, ó. Oi, Léo. Graça e paz, querido. Sou líder do GC Nova Jerusalém, Lagoinha, sede Natal, Rio Grande do Norte. Estamos no comecinho da caminhada e crendo que multiplicaremos daqui a um ano. Glória a Deus, Luciana. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que o GC de vocês dê muitos frutos. E a gente quer líderes assim, que quer o crescimento dos membros do GC. E a gente sabe que cristão, ele dá fruto mesmo, gente. Então vamos pra cima. Deus abençoe vocês. E o último comentário aqui é da Sônia. Ela tá falando assim: Léo, estou amando seus comentários. Estou assistindo o seu canal há pouco mais de um mês.
está me ajudando muito a crescer no meu GC. Sou da Lagoinha Nova Marabá, no Pará. Sônia, Deus abençoe sua vida, muito obrigado. Fico muito feliz de ler um comentário como o seu, que eu espero que o canal esteja contribuindo na vida de vocês. E se está contribuindo na vida de outras pessoas, eu quero que vocês compartilhem com o seu GC também, gente. Que a gente quer, cara, quando a gente chega no GC e tá todo mundo afiadinho, é muito gostoso, é muito bom. Então, Deus abençoe vocês e ó, pessoal, compartilha pro seu GC aí, vamos fazer essa mensagem chegar mais longe, hein? Deus abençoe, vamos pra cima.